A família Tesa guarda um álbum de memórias efetivas do Criciúma Esporte Clube, com registros de acontecimentos que viveram juntos por quase 5 décadas. Eliane Tesa Bortolotto, uma das integrantes da família, compartilha as lembranças de torcedoras do Tigre, que viveu ao lado dos irmãos Everaldo, Hernani e Edmara, do pai Donildo Tesa, 79 anos, e da mãe Lenir Dinés Tesa, 76 anos. Quase sem fotos para recordar, ela garante que é fácil falar das coisas que estão guardadas no lugar das boas lembranças do fundo do coração. A paixão da família pelo futebol é uma herança deixada pelo avô paterno Hilário Tesa. Torcedor do Palmeiras, todos seus descendentes foram crescendo palmeirenses. Moravam em Uruçanga, na comunidade de Palmeira do Meio, numa época em que a cidade de Criciúma era para eles um lugar distante e desconhecido. A mudança da família para a cidade de Criciúma aconteceu em 1970. Um ano antes, Donildo chegou à cidade para trabalhar na construção das instalações de cerâmica Secrisa. Morador novo da cidade, aos poucos foi descobrindo o Comerciário Esporte Clube e acompanhando as transições até chegar ao Criciúma Esporte Clube. Enquanto isso, o Coração Verde recebia pinceladas amarelas. Ele foi se apaixonando pelo time e levou os filhos pelo mesmo caminho. Eliane tem saudosas memórias de estar na pia lavando a louça, ainda muito pequena, enquanto o pai dela pedia palpites para preencher o cartão da loteria esportiva. Mesmo sem fazer ideia de quem eram aqueles times com nomes estranhos, inocentemente arriscava resultados e sutilmente foi descobrindo o futebol. Ela comprava a revista Placar a cada novo campeonato. Tinha uma tabela para preencher os resultados dos jogos de Brasileirão. Ela ouvia pintar com capricho as bolinhas dos resultados. As vitórias eram pintadas de azul, os empates de vermelho e as derrotas ficavam em branco. Eliane lembra da primeira vez que o pai a levou ao estádio Roberto Wilson. O Criciúma jogou contra o Internacional de Lages no Campeonato Catarinense. Não era uma partida importante. Ela, quase adolescente, sempre imaginou como era o campo, mas ficou extremamente impressionada diante da realidade. Eu achei aquilo tão grande, tão grande, tão grande. Aquela grama tão verde, tão verde, tão verde. E um verde tão claro, tão claro, tão claro. Tudo muito brilhante, muito brilhante. Em dia de jogo, a casa da família acordava com outra atmosfera. O pai se fardava cedo, com o uniforme do time. Havia uma preparação meticulosa durante a semana, com atenção à data, ao horário, os cuidados com a logística para garantir que toda a família tivesse a carona, a carteirinha ou o ingresso. Os jogos aconteciam sempre à tarde ou à noite. Era emocionante observar meu pai ligado no rádio para ganhar ingresso. Tinha que responder uma pergunta sobre o Criciúma para entrar na lista do sorteio. Era uma luta discar o número do telefone e acertar o tempo da ligação, que entrava ao vivo, no ar, para os ouvintes da programação esportiva. Lenir, mãe de Eliane, sempre soube do amor do futuro marido pelo futebol. Naqueles tempos difíceis aos domingos, quando ia namorar, Donildo costumava levar as pilhas no bolso da camisa para ouvir os jogos no rádio da sogra, que não deixava gastar as dela. Foram mais de 3 anos de namoro, dividindo a atenção do amado com sua outra paixão, o futebol. Depois de casados, ela o aconselhava a ficar em casa nos dias mais frios. Ele resistia, vestia 2 calças, colocava várias blusas, mas uma jaqueta quase não se mexia. Ela o protegia com mais uma touca de lã e um boné. Só apareciam os olhos, e insistia, fica embaixo das cobertas, escuta o jogo no rádio, é a mesma coisa. Até que um dia ela descobriu que não era a mesma coisa. Sua primeira vez no estádio foi motivada por uma entrada que ganhou numa promoção de Dia das Mães. Depois disso ficou viciada. Aos poucos, ela que tentou se manter santista, influenciada pela época áurea de Pelé, foi vencida pela paixão tricolor. Quando aposentada, aproveitou muito o direito a ingressos gratuitos. Eliane continuou indo ao estádio Roberto Wilson depois do casamento com Valmir Bortolotto. Deu uma pausa quando estava grávida e enquanto o filho era muito bebê. Aos poucos foi retornando. O marido ficava em casa cuidando do filho Thiago, com pouco mais de 1 ano.
Ela ia aos jogos sentindo uma culpa danada. Ficava pensando que o homem não tem o mesmo olhar e cuidado da mãe. Imaginava que as crianças se machucaram e sentia uma culpa danada, eternamente porque naquele momento ela estava na arquibancada assistindo um jogo de futebol. Imaginando os cenários catastróficos e reconhecendo-se neurótico, contava que ficava imaginando que o sistema de som do campo ia chamar seu nome solicitando que comparecesse à portaria. Mas a minha culpa só ia até o time entrar em campo. Dali para frente, eu não sabia nem quem eu era. Não lembrava que tinha casa, nem marido, esquecia que tinha filho. Era assim uma coisa muito maluca. Lá eu liberava todos os meus demônios. Acompanhava a charanga que puxava os cantos e tocava tambor, na época conhecida como guerrilha jovem. Eu já era professora e na segunda-feira ia trabalhar sem voz de tanto gritar. A família Tesa tinha um ritual para chegar até o Herberto Rilse. O ponto de encontro era a área externa da casa dos pais no bairro Brasília, onde ainda residem. Donildo gostava de chegar até as 2 horas antes. Preferia estacionar o carro longe do movimento, por receio de que fosse riscado ou batido. Estacionava nas proximidades de onde hoje se localiza a loja 1001, numa rua atrás da extinta revendedora de motos Yamaha. Caminhavam por um atalho lateral e a loja que dava acesso à Avenida Centenário. Algum tempo depois, próximo a este local, foi instalada a Rádio Eldorado. Depois passava pela esquina do atual Banco Santander e iam na direção da Igreja Assembleia de Deus. Desviavam no sentido do edifício Lúcio Cavalli, passavam em frente do colegial e finalmente chegavam até as bilheterias. Aquele vucu-vucu, aquele povo, o cheirinho do churrasquinho, todo aquele cheiro de Criciúma, todo aquele cheiro de jogo, aquilo faz muito parte da gente. Passavam pela revista policial, não podia entrar com guarda-chuva porque a maçã poderia virar uma arma. Quem não tinha capa de chuva se molhava e passava o resto do jogo encharcado. Ficar um tempo na fila, às vezes na chuva, fazia parte da festa. Mesmo chegando cedo, demoravam para passar pelas catracas dos jogos de decisão. A família entrava no campo e sempre se concentravam numa parte da escadaria da arquibancada coberta. Tinha uns 3 degraus da escadaria abaixo das cadeiras onde ficavam os torcedores com melhor poder aquisitivo e em cima da imprensa. Lá era o ponto mais bem localizado. Ficava aguardando o sorteio para saber qual lado o Criciúma atacaria e esse é o lugar que se posicionava. Outras vezes, nós ficávamos do lado oposto às cadeiras, na parte das descobertas chamada geral. Era uma posição boa. Quando o jogador cobrava lateral, quase dava para tocar nele. Dava para ouvir os diálogos deles. Você escutava o goleiro mandando mais um para a barreira. Meu pai passava muitas recomendações para os jogadores. Os torcedores da arquibancada coberta sempre buscavam se posicionar atrás da goleira, onde o Criciúma atacava para poder ver o gol por trás. Faltando 2 ou 3 minutos para acabar o primeiro tempo, começava a procissão de gente, trocando de lado. Se o Criciúma tinha atacado para o lado da frente, para o colegial no primeiro tempo, era preciso se posicionar atrás da goleira, do Colombo, Salles e vice-versa. Quando o estádio não estava mais lotado demais, a família Tesa fazia a cerimônia de deslocamento para o lado oposto. No intervalo, passavam os meninos vendendo cartuchos com amendoim, com os isopores de picolé. O pai gostava de comprar, nem sempre dava, porque se o dinheiro era curto para o ingresso, imagina para comprar alguma coisa. Como os ingressos eram bem mais baratos, eles curtiram muitos jogos da Baixadinha, espaço que não existe mais. Você ficava de pé o tempo todo. O ruim da Baixadinha é porque a gente via o campo quase na altura dos olhos. Como nunca fomos ricos, a gente sempre ia pelo mais barato. O fosso ao redor do Campo do Majestoso foi construído somente em 1992, porque era uma exigência para participar da Copa Libertadores da América. Até aquela época não era tão rigoroso o sistema de segurança. Muita gente pulava por cima do arame farpado. Muitos caíram dentro do fosso. Hoje sabemos que se atirar um copinho de plástico, anotam na súmula e podemos até perder mando de campo. Naquela época, meu Deus do céu, atiravam garrafas d'água, latinha com líquido, sapatos, papel higiênico, molho de chave. No dia 2 de junho de 1991, a família Tesa saiu de casa logo depois do almoço para assistir um jogo que começou às 18 horas. Eles estavam entre os mais de 19 mil torcedores que viram o Criciúma empatar com o Grêmio e conquistar a Copa do Brasil.
Já sofri muito, chorei, voltei para casa frustrada, mas também voltei muito leve. Nos dias vitoriosos, o pai colocava o rádio no volume máximo do carro para escutar todos os comentários do pós-jogo. São lembranças que marcaram minha vida. Exatamente na data em que este jogo histórico completou 33 anos, Eliane voltou ao estádio acompanhada dos irmãos e de 2 sobrinhas. Hoje não tinha raiva. Vi o Palmeiras vencer do Criciúma. Quando 2 times têm lugar no coração, este fica meio dividido. A festa foi linda, o estádio estava lotado. Lembrei como é especial estar na torcida. Donildo tinha um rádio cinza, que sempre levava para o campo. Era portátil, mas enorme, motivo de zoação dos amigos. Não desgrudava dele ao ponto de ficar com a marca da própria orelha no desbotado da cor provocado pelo suor. Hoje, esse é o principal meio de comunicação que o conecta para saber o que acontece no mundo, em especial no futebol. Eliane afirma que uma das maiores dores do pai foi cancelar a carteira de sócio do clube. Ele tomou esta decisão depois de um jogo em que se convenceu de que não podia continuar indo ao campo, pois não enxergava mais a bola. Há 13 anos, Donildo recebeu um diagnóstico de uma degeneração macular relacionada à idade que atingiu os 2 olhos. Perdeu a visão completa do olho direito aos 8 anos e enxerga um pouco com o olho esquerdo. Desde essa época, ele trava uma batalha contra essa doença progressiva e irreversível. Eu vi meu pai derramar lágrimas apenas uma vez na vida. Foi no dia da morte de Ayrton Senna. Pelo Palmeiras ele nunca chorou. Recordo dele embargado, a voz não saía, quando o Criciúma foi rebaixado para a Série B do Campeonato Catarinense. Sempre que fala do Criciúma, os olhos ficam cheios de lágrimas. Elas teimam em cair, mas não caem. A voz muda e a gente sabe que ele está emocionado. Durante muitos anos, os filhos presentearam Donildo com agasalhos, caneca, chaveiro, almofada e enfeites que tinham o escudo do tigre. Hoje, Everaldo costuma levar as tabelas dos campeonatos numa gráfica e as amplia de forma que as bolas fiquem bem grandes, e o pai ainda tem o prazer de acompanhar e preencher os resultados. Com os óculos e o apoio de uma lupa bem grossa, ele consegue pintar. A letra impecável e o capricho na pintura não existem mais, porém ele mantém o hábito que sempre cultivou com alegria. A perda da visão do pai apagou um pouco da chama que acendia o coração da família torcedora, e aos poucos foi desatando os elos. O avanço da idade, os programas de saúde, a mudança de residência de um dos filhos para Florianópolis, os novos rumos da vida que acabaram com os tempos, deu a unir o grupo todo para ir ao campo e torcer nas arquibancadas. Passaram a torcer de casa. Hoje, a agitação do dia de jogo do Criciúma acontece pelas redes sociais. Quando tem jogo do Criciúma, é o dia que mais conversamos. Estão assistindo? O goleiro falhou feio. Vocês viram esse lance? Que jogo ruim, meu Deus! E vamos compartilhando as figurinhas, os memes para rir, lamentamos o gol sofrido, comemoramos os gols marcados. É o nosso jeito de continuar torcendo em família. Estamos longe do campo, mas não do futebol, e jamais longe do nosso time de amor, alma, garra e coração. Eu sou Ana Lúcia Pintro, professora de matemática da Escola Padre José Francisco Berteiro e acadêmica de jornalismo da Unisatic. Este trabalho foi realizado na disciplina de jornalismo esportivo do professor Lucas Jorge, com o objetivo de compor o e-book do Criciúma Esporte Clube.